Capítulo 1258. Embora Klein os estivesse incentivando na superfície, ele realmente jogou a bengala da vida no fundo da magnífica escadaria para Lovia, permitindo que ela tratasse a si mesma e aos ferimentos de Colin e Liade. Como ex-bispa vermelha, Lovia era quem menos temia os efeitos negativos do bengala da vida. Independentemente das mudanças em seu corpo, desde que não envolvesse o espírito, ela poderia tratá-las. Ao mesmo tempo, Derek correu rapidamente em direção ao campo de batalha desmoronado no meio da escada, pegando o braço decepado do chefe. Contanto que um membro decepado não fosse perdido, a bengala da vida poderia curar os ferimentos, restaurando-o novamente. Com um sorriso exagerado, Klein acenou com a cabeça para Colin e Liade e saltou na névoa da história. Ele correu para um tempo anterior à primeira época e se escondeu em um fragmento de luz. Então, com um pensamento, retornou ao castelo de Sefira e sentou-se no assento pertencente ao louco. Com a ajuda da estrela carmesim correspondente ao louco, que estava constantemente se contraindo e se expandindo, ele verificou a situação dentro da residência do rei gigante. Porém, sob sua verdadeira visão, havia uma escuridão profunda em seu interior, indistinta e indiscernível. Como esperado da mão esquerda de Deus. O representante do céu, um rei dos anjos que é suspeito de estar relacionado com o mar do caos. Klein suspirou silenciosamente enquanto franzia ligeiramente a testa. Ele agora suspeitava que, mesmo que o jovem sol entrasse no palácio e orasse lá dentro, seria difícil para ele ver a situação exata através da escuridão. A menos que ele se tornasse um anjo e realmente ganhasse a propriedade do castelo de Sefira. Além disso, a intuição espiritual de Klein lhe disse que ainda havia muitos efeitos desconhecidos escondidos da residência do Anjo Negro. Ele definitivamente não poderia ser descuidado. Ele imediatamente controlou seus pensamentos e observou a situação ao seu redor. Procurou por existências de alto nível como Adam e Amon, mas não encontrou nada em comum. Depois de respirar, Klein rapidamente quebrou a característica de Beyonder do invocador de milagres que foi separada da cortina. Ele fez com que as partes que consistiam da sequência 9 e a sequência 3 se reunissem, tornando pura a porção da sequência 2. Depois, voltou ao fragmento histórico e foi mais uma vez afetado pela persona virtual, tornando-se mais parecido com um palhaço. No segundo seguinte, deixou a névoa branco-acinzentada e reapareceu em frente à porta que dava para a residência do rei gigante. A marionete do cavaleiro prateado que inseriu a espada no chão e criou uma barreira invisível levantou-se imediatamente. Neste momento, o braço decepado de Colin e Liade já havia sido recolocado. Lovia também se recuperou dos ferimentos. No entanto, em algum momento, algumas espigas de trigo douradas cresceram na parte de trás de sua cabeça e balançaram. Eles caminharam até a porta junto com Derek e devolveram bengala da vida para Klein. Após recebê-la, sacudiu-a e parou de manter a projeção, fazendo-a desaparecer no ar. Logo depois disso, ele agarrou com a mão direita, com a intenção de invocar a projeção do vazio histórico da senhorita mensageira quando ela estava em perfeitas condições. Neste momento, Colin e Liade perguntou de repente: "Você planeja invocar aquele anjo?" "Não é necessariamente esse. Eu tenho muitas opções." Klein falou a verdade em um tom um pouco exagerado. Colin já havia dissipado seu estado de gigante e recuperado sua altura original de mais de 2 metros. Afinal, manter uma forma incompleta de criatura mítica ainda era um fardo enorme para ele. Naquele momento, estava usando uma armadura prateada que conjurou. Ele segurou 2 espadas que haviam retornado ao tamanho normal e disse calmamente: "Aquele monstro corrompido mostrou as características de criaturas vivas em degeneração.
O lugar onde o anjo negro dorme deve ter efeitos semelhantes. O que o chefe quer dizer é que a projeção do anjo que o Senhor Mundo convoca pode se rebelar após entrar na residência do rei gigante? E um anjo caído, até mesmo uma projeção, é facilmente capaz de nos fazer pagar um preço alto. Derek entendeu facilmente o que o chefe quis dizer. Do outro lado, a carne da cabeça de Lovia se contorcia enquanto ela envolvia as poucas espigas de trigo e as fundia consigo mesma. Faz sentido, Klein sorriu e assentiu, estalando gentilmente os dedos. Então, arrastou um corvo comum da névoa da história, permitindo que ele passasse pela porta aberta e entrasse no interior escuro. Quando a figura do corvo foi engolida pelo ambiente escuro, as sobrancelhas de Klein moveram-se ligeiramente. Ele virou a cabeça e sorriu para o chefe da Cidade de Prata. Perdi contato. Colin Iliad respondeu sem nenhuma surpresa. Esse é um rei dos anjos. Klein não conseguiu evitar que os cantos da boca se curvassem. Para ele, este era um assunto bastante problemático. Isso significava que ele não poderia invocar uma projeção histórica para substituí-lo. O fato de sua sombra ter sido cortada também provava isso. Tudo bem, como se esticasse os pulsos, ele acenou com as mãos algumas vezes e tirou um cajado preto com muitas pedras preciosas incrustadas nele. 0 a 62, Cajado das Estrelas. Ele só poderia tentar ver se a projeção do artefato selado e uma marionete iriam degenerar e traí-lo. Depois que todos estavam preparados, Colin Iliad, Lovia e Derek lançaram simultaneamente seus olhares para a escuridão atrás da porta aberta. Usando o cajado das estrelas na mão, Klein apontou para frente e disse com um sorriso óbvio: "Esta será uma jornada perigosa. Todo mundo tem chance de morrer. Para vocês e para mim." Com isso dito, ele pressionou sua cartola e seguiu atrás da marionete do Cavaleiro Prateado. Passando pela porta aberta, ele entrou na escuridão profunda. Colin Iliad, Lovia e Derek não falaram. Eles avançaram em silêncio e determinação. Reticências. Backlund, no campo de batalha fora da cidade. Usando mentira para ajustar sua aparência de transformação do dragão, Audrey e o semideus em uniforme militar de Fezak, que usava máscara e luvas, travaram uma batalha feroz. A defesa inexpugnável da outra parte, a espada larga condensada desde a luz do amanhecer, a capacidade do florete de se esconder e se teletransportar, deixaram uma impressão profunda nela. Se não fosse pelo fato de que sabia que os escalões superiores de Fezak e Intis eram em sua maioria cavaleiros prateados, caçadores de demônios 1, cavaleiros destemidos, bispos de guerra 2, sem sombras, mentores de justiça 3, alquimistas e sábios arcanos 4, e tivesse reunido informações antecipadamente no clube de tarô e feito algumas pesquisas em casa, Audrey, que não tinha experiência de combate individual, teria sido derrotada há muito tempo. Contando com a experiência acumulada neste aspecto, ela conseguiu resistir aos ataques iniciais e finalmente se recompôs. Baseando-se em hipnotismo da batalha, depravação mental, respiração do dragão e tempestade mental, ela lentamente mudou a situação e escapou de sua situação difícil. Claro, o mais importante foi que a divindade trazida pela transformação do dragão interferiu na mente e nos pensamentos do Cavaleiro Prateado. Além disso, permitiu que Audrey possuísse um corpo que pudesse resistir a danos, além de fornecer um poder que pudesse resistir a ataques. Caso contrário, teria sofrido ferimentos por mal conseguir se segurar. E como um santo da sequência 3 do Caminho do Guerreiro, este general Fezaciano tinha uma vontade forte e singularidade que não era afetada por ilusões. Ele foi capaz de resistir eficazmente aos efeitos da mente e reduzir os efeitos negativos que recebeu. Portanto,
Ainda manteve a vantagem e usou a ocultação de luz e espada prateada para suprimir Audrey na tentativa de criar uma oportunidade para derrotar o inimigo. Audrey estava muito calma com isso. Isso porque, enquanto lutava, já havia criado uma persona virtual. Ela desviou sua atenção para o ambiente circundante e espalhou muitas sementes de praga mental. Não demoraria muito para que o general Fezak fosse infectado silenciosamente. Neste momento, lanças vermelhas flamejantes dispararam da base das forças aliadas, obscurecendo o céu com sua densidade. O cavaleiro prateado não se esquivou, em vez disso, deu um passo à frente e brandiu sua espada do amanhecer, mantendo Audrey fixa no chão. Suoshi, suoshi, suoshi. As lanças ardentes caíram uma após a outra, cobrindo os dois semideuses. O rosto de Audrey não pôde deixar de se distorcer. Marcas carbonizadas cobriam as escamas branco-acinzentadas de seu corpo com a transformação do dragão. Quanto à armadura do cavaleiro prateado, ainda brilhava com luz prateada. Não sofreu muito impacto. Comparado a um gigante especializado em defesa, a capacidade de um dragão de resistir a golpes era obviamente muito mais fraca. Só nesse momento Audrey percebeu que estava participando de uma guerra, não de uma batalha solo. Quando outra onda de lanças flamejantes estava prestes a atingi-los, parecia haver uma comoção dentro da base das forças aliadas e houve um colapso até certo ponto. Naquele momento, a espessa neblina que envolvia todo o campo de batalha desapareceu, como se nunca tivesse existido. Audrey e o general Fezak pararam de lutar ao mesmo tempo, descobrindo-se anormalmente fracos. Eles até acharam difícil levantar os braços. Ela viu que, atrás da base das forças aliadas, na orla das planícies sem limites, um raio de luz vermelho alaranjado passou, cobrindo instantaneamente metade do céu, bloqueando o sol. A área ao redor de Becklund instantaneamente se transformou em anoitecer. A escuridão espessa apareceu do outro lado do céu e rapidamente colidiu com o pôr do sol laranja. Todos os soldados e oficiais no campo de batalha caíram no chão e adormeceram profundamente. Reticências. Na cidade de Becklund, em frente à Catedral do Santo Ierland. Leonard, que usava uma luva vermelha, olhou para o céu meio escuro e meio crepúsculo. Sua garganta soltou um suspiro silencioso quando ele olhou para a entrada da Catedral do Santo Ierland. O Icâncer Bernard, de cabelos castanhos, e os outros membros da mente coletiva da maquinaria ficaram ali, olhando fixamente para o céu. Há apenas alguns meses, eles desfrutaram de um profundo nível de cooperação com a equipe Luvas Vermelhas de Leonard. Juntos, lidaram com as forças do mal em Becklund, em busca da organização secreta que acreditava no louco, aquela que usava cartas de tarô como codinome. Reticências. Na torre de sino da Catedral das Ondas, cidade da generosidade, Baian. Danites viu a resistência entrar na cidade e ocupar muitos lugares. Finalmente, ele soltou um suspiro de alívio e virou-se para Alger. Olha, eles são muito populares na maioria dos lugares desta cidade. O olhar de Alger seguiu os nativos de pele ligeiramente escura, pois ele não respondeu a Danites. Danites sentiu-se muito relaxado ao rir e dizer: nunca esperei que nos encontraríamos novamente em tal situação. Alger ergueu os olhos e estava prestes a dizer algo quando de repente sentiu algo. Ele lançou seu olhar para o céu do noroeste. O lugar para o qual estava olhando escureceu instantaneamente. Camadas de nuvens escuras se formaram e incontáveis relâmpagos prateados serpentearam. Muitas ondas azuis profundas surgiram e foram varridas pelo vento. Elas correram em direção às nuvens e se conectaram ao mar. Onde quer que o mar e o céu se cruzassem, raios de luz se iluminavam. Eles não eram resplandecentes ou claros, sem cores.
Eles pareciam ser formados por inúmeros objetos ilusórios. Notas: 1. Sequência 3 e 4 do caminho do guerreiro. 2. Sequência 4 e 3 do caminho do caçador. 3. Sequência 4 e 3 do caminho do sol. 4. Sequências 4 e 3 do caminho do erudito. Ponto.